fogão. Ih, vou ter que ler isso aqui. Desculpa, amigo. Quem dá mais? Isso não muda nada pro Vasco. As ações do grupo 777, o povo fala 777, irão a leilão nesta sexta. Eu gosto dessa música. É, Alex. Todas as participações societárias estarão no leilão, incluindo quem? Quem que a 777 tem? O Vasco. Mas o homem tá tranquilo. Então, André, quando ele tá com essa carinha assim, que não tá com aquela... Ele tem uma veia que pula aqui na lateral esquerda dele. Quando ele tá tranquilo assim, é que ele tem alguma informação pra passar pro povo não ficar nervoso. Não, cara. O leilão é o quê? Agora eu vou vender o Vasco. Quem dá mais? Quem dá mais? Isso pode acontecer, Lucas Pedrosa? Não. Não. Por quê? Explica. O Vasco está sob uma liminar na justiça, inclusive essa liminar novamente foi julgada, e nesse julgamento ficou claro que a 777 foi uma empresa incapaz de conseguir gerar o Vasco, inclusive gerando várias dívidas para o clube nesse momento. Então o associativo, na figura do presidente Pedrinho, assumiu por meio dessa liminar, e um novo julgamento confirmou que eles não têm condições de gerir o Vasco. E vale lembrar que, para o torcedor, que a 777, ela comprou, digamos assim, entre aspas, 70%, mas ela não pagou 70%. Então, a partir do momento que eles não pagam 70%, as ações não são convertidas. Então, eles só depositaram cerca de 30%. Graças a Deus, 31%. Hein, Pedrosa? Então, mesmo se eles venderem isso e foi leiloado e alguém comprar, o controle do Vasco segue nas mãos do presidente Pedrinho, segue com a associação. Pedrosa, explica pro povo, que eu ainda vejo muito assim, ó. O que o Pedrinho fez, foi lá e tirou a 777, o Vasco da 777, tinha que ter deixado, ia ter um outro aporte. Eu escuto ainda umas pessoas falarem isso. Por que o Pedrinho fez isso? Explica para esse povo o que ia acontecer com o Vasco hoje se isso não tivesse sido feito. Se deixa, o clube acaba. É mais ou menos isso, porque o Vasco teria que arcar com as contas, e as contas não paravam de chegar, o buraco dentro do clube já estava grande, e aí a gente vai esperar o aporte. Só que esse aporte não aconteceria, porque a 777 se desfarelou. Essa que é a verdade. Sim. Tanto é que a gente está vendo aí, as ações dos outros clubes da 777 vão ser leiloados. Quando um produto, ou uma casa, ou um carro é leiloado, significa que o quê? Que o comprador não tem mais condições de manter aquilo ali. Sim. Então, isso está muito claro que é o que está acontecendo. Vale lembrar que tem uma briga também com a ECAP, que é uma empresa que briga com a Lenderhall, porque a ECAP, que é a dona da 777 hoje, recebeu o dinheiro emprestado da Lenderhall, que é um fundo inglês, e essa briga acontece na justiça americana. Então, o Vasco, além dessa briga lá na justiça americana que causa uma instabilidade, o Vasco tem aqui a proteção das leis brasileiras. Então, o movimento do Pedrinho, quando ele assume o Vasco, é de salvar o Vasco naquele momento. Salvar o Vasco e manter o Vasco sendo um clube de futebol que paga suas contas em dia, que tem um sistema financeiro pelo menos organizado. Tanto é que ele entra em recuperação judicial para justamente o Vasco da Gama conseguir manter as suas contas em dia. Tem um congelamento de algumas dívidas, de penhoras e tudo mais, para que as dívidas do Vasco da Gama, que giram aí em torno de 1,4 bilhão de reais, possam ser pagas de forma escalonada nos próximos 10 anos e o Vasco consiga ter um respiro financeiro também. Só que é muito importante a gente citar aqui que o que o Pedrinho fez foi importante, só ajudou o Vasco e tudo mais, mas que ele não pode sentar nessa situação. Eu acho que ele tem que buscar e continuar buscando investidores para o Vasco da Gama. Isso está acontecendo? O Vasco da Gama fechou com uma empresa que é especializada nessa consultoria para buscar novos investidores. Então, assim, isso precisa acontecer o mais rápido possível. Não sei qual modelo, se vai ser o modelo John Textor, se vai ser o modelo Grupo City, se vai ser o modelo com fundo de investidor, mas o Vasco precisa de dinheiro novo. Se o Vasco não tiver dinheiro novo, esse clube, como o balanço do ano passado mostrou bem, vai ter muita dificuldade operacional. E a eleição do Pedrinho, do Vasco, uma possível reeleição, é só no final do ano que vem. Então, se ele não conseguir fazer esse processo até metade do ano que vem, pelo menos para ter um fundo investidor e que possa colocar dinheiro novo no Vasco, que o Vasco possa se estruturar, vai ser muito complicado para ele conseguir se reeleger. Eu não tô brincando. Vou ligar para Pedro hoje e você fale com ele também. Vou conectar ele com o Durcésio, que foi o presidente do Botafogo, que fez toda essa transição de SAF. E às vezes, quando a gente conversa com gente, eu sempre falo, o Eduardo Bandeira de Mello foi um cara que mudou a história do Flamengo. É um cara que fez um trabalho tão belo. Sim. E que hoje, se o Flamengo tem asas enormes para voar, é porque ele tem um respaldo financeiro que foi construído e reparado com alguém.
o Durcésio foi um cara importantíssimo na escolha do John. É um cara empresário, eu brinco que muita gente não sabe, ele é muito humilde, mas ele é mais rico que o John Textor. Ele estava lá só para salvar o Botafogo, assim como o Pedrinho fez. Então vou falar para Pedro ligar para Durcésio falar o que aconteceu. Bota teu óculos aí, pode botar. Tava toda hora que a gente que sai a câmera dele, ele tira o óculos, que ele quer parecer mais jovem. Pode ficar, André, de óculos. O Vene não precisa de óculos, mas assistiu ao jogo da Argentina, líder da tabela, e o Chile, vitória dos hermanos 1-0, gol de Julián. Que a equipe do Vasco da Gama está buscando fechar um pacotão de reforços para que possa suprir as saídas que aconteceram recentemente. Nomes como Souza, Capasso, também ali vários nomes ali saindo, Maxime Domingues, o Vasco fazendo uma limpa, Payet também, que está rescindindo, e o Vasco vai abrindo um espaço na sua folha salarial. E agora, segundo informações do Marcelo Bassédio, ou Bassédio, não sei o nome certo dele aqui, ele é do Gazeta Esportiva e ele passou a seguinte informação. Vasco tem conversas com o lateral direito Igor Vinícius, que está de saída do São Paulo. Porém, o destino do jogador, no entanto, deve ser o Corinthians, pela qual tem como técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior gosta muito do Igor Vinícius e tem essa possibilidade do Igor Vinícius estar fechando com a equipe do Corinthians. A verdade, né, que o nome do Igor Vinícius foi ventilado em várias equipes. Estou até aqui buscando para vocês, para me falar os nomes com precisão para todos vocês. Um deles, obviamente, como eu falei com vocês, é a equipe do Vasco, né, além da equipe do Vasco tem o Corinthians, que eu falei com vocês também, do técnico Dorival Júnior, Fortaleza e Santos. Porém, né, o Igor Vinícius realmente deve fechar com a equipe do Corinthians. Você gostaria ou não dessa negociação? Queria que acontecesse ou não queria? Quero saber a sua opinião em relação a tudo isso. Lembrando que o Igor Vinícius ele perdeu bastante espaço após a chegada do Cedric Soares, né? Jogador com passagem pelo Arsenal, jogador português, né? Que tem experiência na Europa e acabou tomando a vaga do Igor Vinícius, que ficou mais escanteado. Ele teve uma fase ali boa, relativamente boa no São Paulo, depois foi descendo bastante o seu nível e por esse motivo o Igor Vinícius estaria sendo colocado numa mesa de negociação. Seria um dos caras no São Paulo, um dos jogadores negociáveis. Agora, sobre mais um nome que foi falado na equipe do Vasco, a informação é do Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, é a seguinte, sondagem. O Vasco foi buscar informações sobre o atacante Pedro Rocha, de 30 anos de idade, que está no Remo. O jogador vive boa fase e é o artilheiro da Série B com 6 gols. Não há nada concreto ou proposta, apenas um mapeamento para saber a atual situação do atleta que tem passagem pelo Grêmio e também pela equipe do Flamengo. Além, é claro, também do Fortaleza, uma passagem mais recente. E aqui, a matéria ainda diz o seguinte, a diretoria do Vasco espera fechar logo a contratação do novo executivo de futebol para que possa fechar algumas negociações. Sobre o jogador, né? 6 gols aí na Série B é um número interessante, porque lembrando que a gente está no começo da temporada. Vou até ver aqui rapidamente, né? A Série B está com um total de... Está na 10ª rodada. O Remo jogou 10 jogos, é isso mesmo? O Remo jogou 10 jogos. 12 gols marcados. E desses 12 gols marcados, o Pedro Rocha tem 6. Metade ele fez os gols do Remo. Então é um cara que vem numa fase boa. Ele já teve um bom futebol no Grêmio, mas depois disso ele não conseguiu render o que todo mundo esperava. 30 anos de idade, uma idade legal, uma idade que você pode ainda render. Você pode ter um êxito físico e técnico. Agora, será que ele está disposto a vir para o Vasco? Será que ele quer sair da zona de conforto? Porque vir para o Vasco hoje é sair da zona de conforto. É você deixar, digamos assim, a calmaria lá no Remo, onde ele é artilheiro,
para vir para o Vasco, que está meio turbulento, onde a equipe não vem bem no Brasileiro, mas, né, obviamente, seria um ganho técnico para ele, seria vir para uma equipe gigantesca e que está na Série A. Então, quero saber a sua opinião. Você aprova ou não Pedro Rocha na equipe do Vasco da Gama? E também, é claro, Igor Vinícius, sim ou não, você gosta ou não gosta dessa opção? Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!